Fala galera, tudo bem? Meu nome é Luca Oliveira, também sou conhecido como Space Failure, como tá no nome do canal. E eu tô fazendo um vídeo um pouco diferente. Se você chegou nesse vídeo, provavelmente você não deve ser meu inscrito. Se você é, saiba que esse não é um conteúdo feito pro canal, é um caso à parte de algo que eu quero falar, quero desabafar sobre algo que eu passei e que pode ajudar outras pessoas. Esse é o intuito desse vídeo, eu não tenho motivo nenhum além desse, de que não seja ajudar as outras pessoas a identificarem esse problema e resolverem, porque foi um perrengue muito pesado pra mim. E, enfim, eu vou falando umas coisas ao longo do vídeo, conforme eu for lembrando, porque, sinceramente, eu não tenho roteiro pra esse vídeo, eu tô falando coisa de coração aqui, baseado nas coisas que eu vivi. O que acontece? Eu comprei um computador com muita dificuldade ano passado, e eu comprei um Ryzen 5 3400G, que vem com o vídeo integrado, porque eu não tinha dinheiro para comprar uma placa de vídeo, então eu preferi investir num processador com vídeo integrado que fosse suprir as necessidades para eu conseguir gravar meus vídeos e tudo mais. E com pouco tempo de uso, assim, coisa de um mês, aconteceu dele não ligar. Foi a primeira vez que isso aconteceu. E na época, por coincidência, uma péssima coincidência, eu foi no mesmo momento assim que eu tava modificando o meu quarto de lugar. Inclusive eu tinha mudado o computador de tomada, acreditei que poderia ser algo com problema de energia e talvez até alguma peça podia estar danificada, mas a partir do momento que eu abri, fiz uma limpeza que eu já faço naturalmente no computador, ele voltou a ligar normalmente e não consegui achar nenhum tipo de dano, de erro, danificada, e não voltou a ocorrer. E por conta disso, por muito tempo, coisa de mais 3, 4 meses, esse erro não voltou a acontecer. Já vou falar o que aconteceu nessa época e voltou a acontecer 3 meses depois, que foi o seguinte: foi um longo período de chuva onde o ambiente natural que eu morava estava úmido. O meu quarto estava úmido, tinha mofo, infiltração? Não. Mas, por exemplo, tinha 3 dias que chovia do lado de fora, então, obviamente, as temperaturas em volta da minha casa, o ar da minha casa não tava seco, estava bem úmido, entendeu? Mas não num ponto de ser um problema, por exemplo, minhas peças não estavam sendo danificadas por causa disso. Até porque eu já tive outros computadores antes e não apresentavam esse defeito. Então, enfim, quando voltou a acontecer, e só para especificar, eu sou formado em manutenção e reparo de computadores, eu trabalho com isso desde os meus 14 anos de idade, então eu sei o que eu estou fazendo e mexendo no computador. Caso você não saiba, quando você for fazer qualquer tipo de procedimento, eu recomendo que você leve um técnico, a menos que você tenha uma formação, uma especialização, ou realmente mexe com isso há muito tempo e sabe o que você está fazendo, porque eu não me responsabilizo por nenhum dano que você possa gerar baseado nesse vídeo. E aí o seguinte, eu fui testando peça por peça para descobrir o porquê que isso estava acontecendo, porque estava acontecendo várias vezes. Meu computador simplesmente ligava a hora que queria, funcionava normal, não apresentava nenhum tipo de defeito. A única coisa é que ele não ligava quando eu queria, e quando ele ligava, tava com o horário trocado. Tava com o horário horas antes, assim, sei lá. Era 9h30, 10 horas e tava com o horário de 5h30, 5h20, 5h30. Sempre horários muito diferentes, não tinha um horário específico. O que queria dizer que em um dado período de tempo, o meu computador ele simplesmente não estava funcionando. Poderia estar no modo de segurança, podia não estar sendo energizado, podia ser a bateria. Enfim, eu fiz vários testes, vários testes. Eu fiz teste com a minha fonte, eu fiz teste com a memória RAM, eu fiz teste com a minha placa-mãe, que inclusive são os problemas que a gente principalmente pensa, placa-mãe e fonte, né, que pode ser. Troquei a bateria, então assim, fiz tudo que eu poderia fazer como um técnico para fazer os testes prévios. E aí eu fui atrás dos fóruns para descobrir o que era isso, porque tava me deixando maluco, eu não tava conseguindo resolver. E eu achei, depois de muita complexidade, alguns fóruns chegavam a citar, mas não conseguiam achar uma solução. E um grupo, olha isso, um grupo de WhatsApp com mais de 200 pessoas e que já passaram por mais de 1.000 pessoas lá, com o mesmo problema que eu. E aí eu passei os últimos 6 meses, assim, no grupo, avaliando tudo que tava passando por lá.
para falar sobre esse problema, expor, porque muitos entraram em contato com as fabricantes, muitos entraram em contato com os revendedores, entraram em contato com canais da internet que são relativamente famosos ou muito famosos, e ninguém falou sobre isso, ou sequer citou de maneira responsiva, sabe, a ponto de cobrar uma resposta sobre isso. Simplesmente passava o olho assim e falava, pode ser isso, pode ser aquilo, não sei o quê. Mas ninguém sequer fez um vídeo falando sobre isso. Se você é uma pessoa que entende de computador, a esse momento você deve estar pensando em algumas possibilidades do que pode ser esse problema. Foi testado o PCB, foi testado a verificação se é solda fria, foi testado se era um problema de chipset em específico, mas todas essas teorias foram quebradas. Muitas das pessoas primeiramente pensaram que era a placa-mãe, e inclusive algumas defendem isso com unhas e dentes até hoje, só que durante esses 6 meses que eu estive num grupo que entrava várias e várias pessoas com o mesmo problema e tudo mais, acontecia o seguinte, eram modelos diferentes, e a única coincidência que eram processadores Ryzen. Teve placa da MSI, teve placa da Gigabyte, teve placa da Asus, ASRock, teve A320, teve B450, teve B550. Então, assim, eu acredito que não tem a ver com placa, não. Porque a partir do momento que temos placas de qualidades diferentes, temos chipsets diferentes, entendeu? Estruturas totalmente diferentes de construção, e apresentam o mesmo problema, a gente tem que ir para um fator em comum. E o fator em comum, testando fonte, testando memória RAM com placas-mães diferentes, é o processador. Pode ser a rede energética, pode. Só que dentre essas também tinha gente que tinha aterramento, tinha gente que tinha filtro de linha, tinha gente que também não tinha nada, entendeu? Então, assim, não foi por conta disso. O fator em comum era que era apresentado em computadores AMD Ryzen, eram em períodos de longo ambiente úmido, assim, tipo, com semanas de chuva, ou um lugar que é muito úmido por si só, e quando chove aumenta um pouco. Então é basicamente isso. E qual que é o problema? O computador simplesmente não dá partida. Quando ele liga, ele funciona normalmente. Tanto tem gente que força ele a ligar. De qual forma? Retendo a umidade. Quais são as formas que dá para reter a umidade? Que já deixo desde já avisado. Não recomendo. Não fiz isso porque acho que isso pode danificar alguma peça. Falando como especialista, se você é uma pessoa que não entende, se você vai fazer isso, seu computador vai ligar. Provavelmente você vai causar danos sérios ao seu computador e você vai perder sua garantia. Que é o quê? Você pode usar um secador, você pode usar uma lâmpada para aquecer as peças ali, você pode botar ele no sol, quando tiver sol. Ar-condicionado, que retira a umidade do ar. Essas coisas fazem seu computador ligar. Depois de um certo período de tempo, isso vai causar danos sérios a suas peças, principalmente a sua placa-mãe. Seu computador não vai ligar mais. Então, assim, não recomendo isso. Então, Luca, o que você fez depois de descobrir todas essas coisas? Eu não tinha mais a garantia da minha loja, que era de 3 meses, com a loja que eu comprei. Então, eu tive que entrar em contato com o fornecedor, que é o suporte da AMD. E já digo de antemão que o serviço da AMD de suporte, de RMA, é excelente. Assim, eu bato palmas, funciona de uma forma excelente, comunicativos, perdem as coisas muito específicas e te dizem exatamente o que você tem que mandar para resolver. É muito autodidático. Você abriu o processo de suporte lá da AMD, pegou os dados direitinho que eles te pedem de serial, qual modelo, explicando o que aconteceu, o que você fez para tentar resolver. Se você tem certeza que é o processador, entendeu? Porque você está assinando um termo de responsabilidade, então você tem que ter certeza que foi verificado que o problema é o processador, entendeu? E mandando para eles me restituíram o valor. No caso tem um processo que eles te dão um novo processador se eles tiverem em estoque, ou eles te reembolsam se eles não tiverem em estoque, porque aí você compra um novo. Eu particularmente, sabendo que é um caso que está acontecendo com uma grande frequência, e eu sei que não são todos,
mas mesmo assim eu não queria ficar nesse sorteio de ficar comprando. Eu mudei para Intel. Eu fiz o processo de reembolso que durou em torno de um mês. Aí, desde que foi confirmado, até pedirem meus dados e fazerem o pagamento, foi em torno de um mês. E comprei um novo kit, inteirei e comprei um novo kit da Intel para continuar usando, porque não tem tantos relatos desse problema. Na verdade, tipo assim, existem relatos desse problema na Intel? Existem, mas é tipo assim, um caso em 1 milhão. E eu acredito que esses casos em específicos tenham outros fatores que não sejam relacionados a isso. O que eu vou chutar, eu, Luca, pessoa vendo analisando todos esses dados, eu não tenho como mexer com coisas crônicas, como possibilidade de ser arquitetura e tudo mais. Eu acho que tem algo relacionado com a forma de arquitetura do Ryzen e o socket AM4. Não acho que os outros processadores AM4 passem por isso, então tem algo na construção ali que em alguns casos específicos dá problema. Pode ser algum material de construção realmente que se não tiver uma certa potência não funcione. E aí você tem que mexer em questão de voltagem e tudo mais. Talvez undervolt, talvez subir. Enfim, eu não me aprofundei nisso, até porque eu acho que não cabe a gente que é usuário comum ficar tendo que buscar uma solução tão grotesca para algo que deveria funcionar comumente. Então, assim, me decepcionei muito, porque eu sou usuário de AMD há, sei lá, 10 anos pelo menos. E agora eu tô na Intel. Atualmente, meu computador não tem dado problema nem quando chove, então, se vocês querem um feedback sobre isso, é isso. E é o que eu tenho a acrescentar. O que eu não vou ficar respondendo os comentários aqui, gente. Infelizmente, meu canal não é voltado para isso. Eu sei que muito provavelmente se esse vídeo passar de 100 visualizações de, sei lá, cada 3 meses, 5 meses, sei lá qual vai ser o período, vai ter gente comentando aqui, eu tô com esse problema, você pode me ajudar, não sei o que. Eu não tenho como te ajudar de verdade. O que você pode fazer é o processo de suporte. E uma forma de eu te auxiliar quanto a isso, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link do suporte e o link do grupo de WhatsApp e Telegram da galera que eu conheci que passou pelo mesmo problema. Tudo bem? Lá todo mundo tem uma opinião um pouco divergente sobre o assunto, obviamente vai de cada um. Cada um resolve como quer. Muitas das pessoas trocaram um processador por outro da Ryzen, tiveram sorte de não acontecer novamente. Outros também trocaram e voltou a acontecer e tiveram que fazer novamente o processo de enviar o RMA. E é basicamente isso que eu tenho para falar. Eu espero que se você tenha visto esse vídeo, se identificou com o problema, que você consiga resolver. E eu peço para você deixar aqui embaixo um like. Se você se inscreve no meu canal se você quiser, até porque o meu conteúdo não é voltado para isso. Se você estiver se inscrevendo, você vai estar me ajudando a conseguir minhas metas pessoais, que não tem nada a ver com isso aqui. Mas você dando like, você ajuda a que esse vídeo suba num ranking ali de pesquisa e mais pessoas encontrem e entendam, porque muitas das pessoas não falam sobre isso e quando falam, você vai conseguir ligar o seu computador com um secador, com não sei o que, e isso é preocupante porque você tá acabando com a garantia de muita gente e tá, ao mesmo tempo, como pode dizer, passando de certa forma desinformação para uma pessoa que talvez não tenha noção do impacto que pode causar um secador direto no computador, tá bom? Uma dica que eu dou, se você não mexe com o computador, leve esse vídeo para o seu técnico. Se você não tem um técnico, quando você for levar no técnico, leve esse vídeo, mostra para ele, fala, principalmente esse final aqui, se quiser mostra só esse final, fala, olha, já testaram PCB, solda fria, substituição de peças em específico. A única coisa que modifica quando acontece esse tipo de problema, que é bem específico, que acontece simplesmente em ambientes úmidos, é o processador. Inclusive, se você bota um outro processador que funciona normalmente na chuva, seja um Atom, seja até um outro Ryzen que esteja funcionando normalmente, a placa liga normalmente, tá ligado? Então, assim, agora se você ficar forçando o computador a ligar, você vai estar forçando a sua placa-mãe, e ela pode danificar de uma forma que ela não ligue também.
entendeu? Que ela simplesmente não ligue. E aí você vai ter um problema grande, porque aí você vai ter que trocar placa-mãe e processador se você for continuar com a Ryzen, tá bom? Então, basicamente essas minhas dicas. Eu vou ficar por aqui, já tô batendo até a cabeça no microfone. E eu espero ter te ajudado de alguma forma, te dado pelo menos uma direção de como resolver esse problema, tá bom? Muito obrigado e tchau.